Shalom, que o Eterno seja engrandecido e glorificado nessa noite. Vamos para mais uma live, compartilhando uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. A todos que foram chegando aí, sejam bem-vindos. Shalom, Thelma, tudo bom? Shalom, professora Letícia. Seja bem-vinda. Eu sou todo. IBVA Sertão, Shalom, seja bem-vindos. Pastora, tudo bem? E aí, Marisa, saudade de vocês, tudo bem por aí? Mês que vem nós vamos estar aí, em nome de Jesus. Eu me apaixonei. Shalom, Diogo, tudo bem? Jorge, Shalom, boa noite. Shalom, Shalom, Ariel, buenas noches, muchacho. Seja bem-vindo, diretamente do Uruguai. Você está no Uruguai? Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Pessoal, compartilha essa live. O assunto é poderoso. Para quem não tem conhecimento, é polêmico. Jucimaria, é isso? Shalom. Fez eu me apaixonar. Compartilhe essa live. O tema de hoje é arrebatamento ou projeção astral. Robson, Alex, Shalom, pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo apresentado.
Pastora Jô, tudo bom aí, minha querida? Pastor Hermano Euclides Teodoro, já entrou mandando um código. Forte. Compartilhe essa live, convide os seus contatos para cá, porque vai ser forte. Daqui a pouco vou chamar o nosso convidado especial dessa noite, que vai trazer revelações sobre o tema. Matheus Fernandes. Matheus, juntamente com a sua equipe, estará comigo aqui no próximo mês, do dia 16 a 18 de maio, num grande seminário de batalha espiritual inteligente, com vários temas que serão ministrados: cativeiros espirituais, espíritos territoriais. O tema aqui de hoje, dentre outras ministrações, ele estará vindo com uma equipe. Já tem mais de 10 pessoas confirmadas aí com o Matheus, com a Fabi, sua esposa, e vai ser um tempo poderoso aqui para nós, e aquilo que é bom tem que ser compartilhado. Então, não está restrito somente ao nosso ministério, não será restrito somente para nós. Está aberto para todos aqueles que querem aprender, querem ser ministrados e querem aprender sobre libertação e batalha espiritual em alto nível, tá? Em alto nível. As vagas são limitadíssimas. Temos apenas 100 vagas disponíveis aí. E se você não fez a sua inscrição, no final aqui nós vamos explicar direitinho como fazer. Eu, se eu fosse você, já garantia a sua, porque o pessoal da igreja aqui já está garantindo a deles. Amém? Compartilha aí essa live. Pastor Júnior Barbosa. Vamos chegando aí, pessoal. Bendito seja o Eterno. Daqui a pouquinho já vou chamar o Matheus. Matheus é um grande guerreiro, um menino que está sendo levantado para essa geração de libertadores, e eu louvo a Deus pela vida dele. Conheço, homem de Deus, sabe o que está falando, não fala besteira, na palavra, é discípulo de uma querida, amiga e conhecida, pastora Érica Coelho, do Rio de Janeiro, da Catedral Jesus Vive. É um homem de Deus, e já eu vou chamá-lo aqui para juntos a gente compartilhar algo com você que eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. Shalom, shalom, minha profeta querida Letícia Figueiredo, minha coordenadora das imersões, das escolas de treinamento online, da Escola Sabedoria do Mistério. Seja bem-vinda, compartilha aí com seus contatos, pessoal que está chegando aí, vai compartilhando, vai convidando para cá. Eu tenho certeza que o tema, ele chama a atenção. Apóstolo Michel, e aí, meu amigo, como é que o senhor está? Tudo bem? Um abraço. Eliane Campos, shalom. Sejam bem-vindos. Glória ao Eterno, bendito seja o Senhor. Matheus, vou chamá-lo, viu? Fica aí a postos.
Everton Silva, seja bem-vindo, boa noite, graça e paz. Tiago Paiva, cadê você, meu garoto? Shalom. Ó, estamos com 37, vamos completar as 40 pessoas aqui, pessoal. Compartilha aí. Ó, que der 40 pessoas aqui, a gente começa, vamos lá. Chama o pessoal para cá. 40 é um número profético. Estamos com 38, ó. 2 pessoas a gente começa. Vamos lá. Ó, já completou. Pastora Cristiane, boa noite. Quem mais entrou aí? Pastor Joaquim aí, meu pastor. Pastor Edmilson, shalom, meu pastor. Glória a Deus pela vida de vocês. Ó, já caiu para 37, pai. O inimigo atravessou o nosso caminho, pai. Misericórdia. Nós já estávamos com as 40 pessoas. O inimigo atravessou o nosso caminho. Misericórdia. Compartilha aí, convida o pessoal para cá. Mateus, manda uma mensagem para mim aí. Pera aí, achei aqui você. Shalom! Shalom, meu garoto. E aí, meu amigo, apóstolo Alvanor? Tudo bem? Shalom, tudo bem? Graça e paz. Amém. Graça e paz aí a todos os espectadores. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Você tá no Rio com essa jaqueta aí? Tô Onde é com que você frio. tá? Aqui tá frio. A gente tá acostumado com 40 graus, né? Não, Friou um pouquinho. aqui você vai ver que o negócio aqui é mais violento. Aqui é 45. Eu tô sabendo. Já me passaram a visão já. Amém. Pessoal que tá chegando aí, ó. Vamos dar um tempo. Isso aqui é o Vamos esperar. Mateus. Vamos esperar. Isso aqui é o Mateus Fernandes. Ele estará comigo aqui, juntamente com a sua equipe, no dia 16 a 18 de maio, para um seminário de libertação e batalha espiritual inteligente, com temas preciosos, muito conteúdo que certamente, para quem gosta dessa área da libertação, da batalha espiritual, você vai sair daqui equipadíssimo, treinado, habilitado, ativado, né, nesses 3 dias. Estava falando para o pessoal aqui, Mateus, porque as vagas são limitadas. Então, se eu fosse o pessoal, eu já corria e já fazia a inscrição. Depois, no final, você vai falar, né, como que é feito, qual o procedimento, aonde que o pessoal entra aí. No final, você vai explicar direitinho para o pessoal participar. Pessoal de longe aí, venha, vai valer a pena. Não só Cuiabá, região aqui, mas você, se puder vir, vai ser muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Mateus, vamos orar. Eu vou fazer uma oração, tá? E já vou passar a palavra. Aliás, eu vou ler vou orar, vou ler um texto e vou passar a palavra para você. Pode ser? Pai, no nome de Yeshua Hamashia, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu filho, no poder bendito do teu Santo Espírito, eu coloco essa live diante do Senhor e peço que o Senhor venha ungir esta live, esse momento. Ó Deus, a minha vida, a vida do Mateus, a vida de todos que estão aqui conectados conosco nessa noite. Pai, que o Espírito do Senhor tenha plena liberdade de falar ao nosso coração. Pai, que o teu Espírito
ó Pai, que prescruta as profundezas do nosso ser. Ó Pai, traga iluminação à nossa mente, constrange o nosso coração, para entendermos a tua palavra que é viva e que é eficaz. Use de uma forma poderosa a vida do Mateus e tudo aquilo que já está no seu espírito, aquilo que o Senhor ministrou, ensinou ao teu filho. Pai, que ele possa ser um canal de revelação ao nosso coração nessa noite. Guarda, meu Deus, sua vida, sua casa, sua esposa, a Fabiana, a sua equipe. Guarda, meu Deus, ó Pai, tudo aquilo que está relacionado ao teu filho. Guarda também a minha casa, minha esposa, meus filhos, nosso ministério, nossos discípulos, aliançados, todos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade apostólica, aqueles que estão aliançados com esta casa, que sejam agora guardados pela mão do Senhor. Obrigado por cada irmão, amigo, ó Deus, apreciador do nosso ministério, alunos da escola, que também fazem presente aqui nessa live. Certamente, meu Pai, irmãos também aí, amigos do Mateus, que estão conosco nessa noite. Que o Espírito da revelação, ó Deus, abra os nossos olhos, tire as escamas dos nossos olhos para que possamos ver e também ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço agora, meu Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, e os santos anjos possam vasculhar nossos caminhos, neutralizando agora que os teus anjos agora, meu Deus, estejam ao nosso redor, Pai, impedindo toda a ação, toda a ousadia do diabo, toda a intenção de Satanás agora e seus demônios sejam anulados e cancelados. Os espíritos imundos, os espíritos familiares, territoriais, sejam agora caçados, amarrados, tenham as suas forças neutralizadas, impedidos estão de agir agora, em nome de Jesus. Pai, eu dou um comando agora no reino do Espírito, neutralizando a frequência dos principados, das potestades, dos tronos. Pai, blinda a nossa mente, blinda a mente de todos que estão aqui nessa live, para que possamos, Pai, entender a tua voz e a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Em nome amém. de Jesus. E amém. Quero ler aqui rapidamente, passar para Mateus, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, 10, que diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Eterno e pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. E eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Mateus, é contigo, meu garoto. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o tempo no qual o Senhor está dando essa abertura para a gente poder explanar esse tipo de assunto que eu creio, segundo a minha experiência, né, que é um assunto pouco abordado, né, e muito polêmico, né, dentro das igrejas, dentro das congregações, né. E em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha trazer clareza naquilo que a gente vem discutir, que veio para discutir aqui, tá? O meu intuito não já deixando bem claro, tá? Que o nosso intuito aqui não ser o detentor de toda a verdade, longe disso. O que a gente vai compartilhar alguns fundamentos bíblicos, tá? E algumas experiências que a gente vive correlacionado a esse fundamento, tá? Então, obrigado, tá, apóstolo? Obrigado aí a todos que estão participando da live. E eu profetizo que essa live seja um canal de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. E que nenhum espírito salteador, roubador de palavra, de conhecimento, venha alcançar a vida de vocês nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Apóstolo, primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Que esse tipo de assunto não se trata de uma doutrina, tá?
Segundamente, também vou abordar que esse tipo de assunto não se trata de nenhum tipo de ordenança. Qual é o assunto que a gente vai tratar agora? É um assunto que a gente entende, tá? Pelo pouco entendimento que nós temos, assim, que esse tipo de assunto é uma experiência espiritual. Particularmente falando, eu considero como uma técnica espiritual, tá? São ferramentas, são meios, tá? Que a gente consegue explorar esse tipo de experiência, esse tipo de técnica para poder gerar um propósito específico. Tudo que o Eterno, Hashem, o Eterno, o Altíssimo, ele entrega para o povo de Deus, tudo tem o propósito de gerar resultado significativo para o reino de Deus, tá? Não é para nossa vaidade, não é para nos glorificar, tá? Então, vamos começar. Primeiramente, eu quero o texto abordado em Apocalipse, que o Senhor acabou de explanar, vai falar de um suposto arrebatamento. Antes de a gente entrar nesse assunto, o que é um arrebatamento? Muitas pessoas confundem arrebatamento, o arrebatamento final, o arrebatamento viagem astral. Muitas pessoas entendem que viagem astral é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Eu gostaria de segmentar e separar cada assunto, cada segmento aqui de forma bem coerente, tá? Então, assim, primeiro, viagem astral. Vamos falar de viagem astral, né? Antes de a gente entrar nesse assunto. Viagem astral é um termo, tá? É um conceito que, dentro da linha aí, esotérica ou linha ocultista, ele é conhecido como viagem astral ou projeção astral, tá? E tudo que fala de astral fala sobre o âmbito, o plano espiritual. É um meio de viajar fora do corpo, tá? Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Somos ligados por uma coisa chamada cordão de prata, um fio de prata, que liga o corpo e o corpo material e o corpo espiritual. E essa experiência permite que você acesse dimensões espirituais fora do corpo. É a projeção astral, é a viagem espiritual. E dentro do meio esotérico, muitas pessoas utilizam como técnica para quê? Para poder extrair informações, para poder ter conhecimento, busca interesses pessoais, tá? A grande diferença é que quando a pessoa entra nessa veia esotérica, nessa veia mística, ela corre um grande perigo, porque sempre existe um condutor espiritual. E a gente sabe que o reino é dividido em dois, o mundo espiritual é dividido em dois reinos, tá? O reino da luz e o reino das trevas. A gente tem que entender quem é o condutor. É da parte do Senhor ou é da parte das trevas? Se for da parte do Senhor, a gente tem que entender que o propósito da experiência, o propósito da técnica, o propósito da ferramenta é para gerar resultado para o reino, tá? Então, muitas pessoas confundem. Tem pessoas que confundem também como regressão de vidas passadas, tá? Porque no âmbito espiritual, a gente já falou aqui na live passada, né, o apóstolo, que a gente entende que no âmbito espiritual não existe tempo e nem espaço. Não existe presente, passado, futuro, quilômetros, não existe milhas, entendeu? Então, assim, é muito diferente. A realidade espiritual é totalmente diferente da realidade natural. Então, essa é a viagem astral, a projeção astral, é uma técnica, uma experiência mística, tá? Que é conduzida por espíritos guias. Só que esses espíritos guias a gente interpreta que não faz parte do reino da luz, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando as pessoas, quando estudam ou vão passar por certas experiências, tá? Principalmente esses terapeutas holísticos que propõem experiências, tá? E que acaba gerando dano espiritual para nós mesmos, tá? Agora, do outro lado, a gente tem uma coisa chamada arrebatamento. O termo arrebatamento ele é muito amplo, porque a gente está falando de um termo, a gente utiliza a mesma terminologia
para poder descrever experiências diferenciadas, tá? Tempos diferenciados. Por exemplo, o arrebatamento, a gente quando fala arrebatamento, a igreja já pensa que é o quê? Primeira coisa que vem na sua cabeça, apóstolo, quando fala assim, arrebatamento, o que vem na sua cabeça? É subir. Deus vai, ó, tocou a trombeta, Deus voltou. Então a gente tem esse conceito muito maquinado nas nossas cabeças. É limitado, né? Um conceito limitado. E o arrebatamento é só ir embora. Quando Jesus voltar e vai recolher a sua igreja, entendeu? Que não deixa de estar errado, tá? Só que quando a gente fala em arrebatamento, esse assunto é tão amplo, tão profundo, que a gente tem que falar assim, qual tipo de arrebatamento? Que tipo de arrebatamento é esse? Entendeu? Então hoje eu quero ser essa ferramenta para poder gerar esse esclarecimento em nome de Jesus. Primeiro eu vou gerar essa referência, tá? E arrebatamento, ele é dividido em quatro níveis, 4 estágios, tá? Quatro formas, tá? Existem 4 formas de arrebatamento. O primeiro que eu vou explanar é o Atos 8, 39, tá? Ele fala sobre, a referência bíblica fala sobre o encontro de Filipe com o eunuco etíope, né? Que após ele batizar o eunuco, ele é arrebatado. Ou seja, esse arrebatamento a gente precisa, em nome de Jesus, vocês que são cristãos, vocês que têm interesse em conhecer mais das escrituras sagradas, em nome de Jesus, eu estou aqui propondo para vocês, incentivando a vocês, a quem quer mergulhar em águas profundas, a buscar sempre o contexto original, tá? É extrair informação do texto original. Por exemplo, se a gente for extrair qualquer informação do texto original do Antigo Testamento, então a gente vai ter que se basear pelo hebraico, tá? Se a gente for extrair qualquer tipo de informação original do Novo Testamento, a gente vai ter que extrair da língua nativa, da língua original, que é do grego, tá? Então, quando a gente fala sobre a referência bíblica de Atos 8:39, fala do encontro de Filipe com o eunuco, aquele arrebatamento que ele sai de um lugar e aparece em outro lugar, o arrebatamento não é a palavra terminologia não é arrebatamento, é erpazen, tá? Depois eu vou passar aí, vou te passar o nome escrito até mesmo para as pessoas poderem anotar, tá? É uma palavra grega chamada erpazen, que significa desdobramento da matéria, tá? Sem modificação do corpo físico, tá? A gente não passa por nenhuma transmutação. A gente é desdobrado. É como se fosse um teletransporte. A gente está aqui no lugar, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu passo por uma experiência tão profunda que eu apareço aí em Mato Grosso. Isso é um tipo de arrebatamento, mas o arrebatamento da matéria, tá? É o desdobramento material, tá? Que é do grego erpazen, tá? Ficou claro? A pessoa sai, corpo, alma e espírito e vai para outro lugar. Exatamente. Entendeu? Sem transmutação da matéria, exatamente. Sem. Pegou. Então, paralelamente falando, claro que toda verdade é paralela, tá? Todo conhecimento, Satanás, ele pega, ele copia, ele usurpa as coisas do Senhor, tá? Então a gente tem que entender que todo esse conhecimento, toda a experiência, toda a forma de poder é originária a uma fonte chamada Deus, Hashem, o Eterno, Yahvé. É ele que é detentor de todo conhecimento, de toda sabedoria. E quando ele compartilha esse conhecimento para o seu povo, um povo separado, escolhido, eleito, Satanás ele também usurpa desses conhecimentos. Ele vê que esses conhecimentos são muito poderosos. E aí a gente acaba vendo muitas coisas correspondentes, tá? Muitas coisas paralelas, muitas coisas semelhantes àquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. A gente vai abordar esse tema muito em específico aí no nosso seminário. Muitas coisas que a gente vê em outras religiões pagãs, que parecem com alguns atos proféticos, parecem com algumas experiências dos antigos profetas, do Antigo Testamento, entendeu? Então, assim, é para a gente não confundir. Então, quem usa muito também esse nível, essa forma, tá?
essa experiência do fazem o desdobramento material também são os bruxos, os feiticeiros, tá? Eles atingem um nível de espiritualidade tamanho que eles conseguem se desdobrar de um lugar e aparecer em outro lugar, entendeu? Satanás, ele perdeu sua imagem, sua formosura, mas também não perdeu os seus poderes e nem os seus dons, tá? É por isso que a gente vê muitos espíritos malignos operando da mesma forma, tá? O que vai separar o anjo de demônio é o caráter, é o propósito, tá? Deixando bem claro. Consegui me expressar? Perfeito. Tranquilo? Então, assim, a primeira forma de arrebatamento se chama herpásen, o desdobramento material. Pode falar. Tá. A Letícia está me passando aqui, que ela está escrevendo aí no comentário. Herpásen. Ela está me ajudando aqui a passar aqui a informação, tá? Para as pessoas que estão anotando. A segunda forma, tá? O segundo nível de arrebatamento, ele vem do grego chamado êxtase, tá? O que é o êxtase? Êxtase é o arrebatamento de sentidos, tá? Uma das referências bíblicas, tá? Uma das referências bíblicas que a gente utiliza é Atos 10:10, que ele vai abordar aí a experiência do apóstolo Pedro, tá? Quando ele tem a visão, quando ele está esperando a refeição, ele tem a visão dos animais puros e impuros, que no hebraico é o famoso comida kosher e não kosher, tá? Que são os animais puros e os impuros. Deus, ele faz ele vê a separação, e Deus, ele traz essa revelação do que é impuro, do que é puro, entendeu? E esse marco acabou se tornando um marco histórico aí para a expansão até mesmo além da religião do judaísmo, tá? Até mesmo para expandir a religião do cristianismo, tá? Nós fomos agregados aí, nós fomos alcançados aí pela misericórdia, pela graça do Senhor, tá? E após a visão de Pedro, quando ele tinha essa visão muito profunda, sobrenatural, ele cai em arrebatamento, um nível de arrebatamento de êxtase. Ele perde os sentidos. Isso a gente vai ver muito semelhante também profeta Daniel, profeta Ezequiel. Assim que eles passavam por uma experiência muito intensa de visões, de experiências, de aparições de anjos, eles caem em rosto em terra, ou eles caem, ou eles ficam de joelho, eles começam a chorar. O que é isso? É o arrebatamento de sentido. A gente perde o controle do nosso corpo. Por quê? Porque a experiência é tamanha que a gente não consegue absorver aquela carga espiritual, entendeu? Então, assim, eu não sei se, com certeza vocês já viram, a gente, muitos oficiais, muitos pastores, obreiros, diáconos oram as pessoas na igreja e a pessoa cai, entendeu? Já viu aquelas pessoas que caem? Antigamente, tem muitas pessoas que não acreditam nisso, né? Até passar pela experiência, né? A minha esposa era ela não acreditava nisso, não. Ela via as pessoas caindo e achava que era fingição. Só que o dia que ela passou pela experiência e ela perdeu o controle do corpo dela e caiu, ela mesmo passou pela experiência, que é um arrebatamento de sentidos. A gente perde o controle do nosso corpo, né? Por quê? Porque a gente passa por uma experiência muito intensa, entendeu? Então, assim, esse tipo de arrebatamento é um arrebatamento de sentidos. É um arrebatamento que ele acaba dificultando aí o nosso exercício facultativo, entendeu? Das nossas faculdades, da nossa percepção sensorial, entendeu? Consegui me expressar dessa segunda forma? Perfeito. Tem muitos exemplos também bíblicos que profetas eles passam por essas experiências, por visões, e eles acabam caindo por terra, se ajoelhando, eles perdem mesmo o controle do seu corpo, tá? Isso é uma das formas que a gente interpreta dessas experiências, tá? O terceiro arrebatamento, a gente chama de arrebatamento do grego chamado pneuma, tá? Pneuma vem da palavra consciência, conhecimento, ou psique, tá? Então, esse pneuma é o famoso desdobramento espiritual, sem a transmutação da matéria. Esse é o famoso arrebatamento, é o que a gente compara com a viagem astral. É a viagem fora do corpo, tá?
É a viagem que é a experiência que você está fora, após, entendeu? Aí você acessa, você navega em dimensões espirituais profundas. E essa experiência é um tipo de experiência muito, mas muito profundo, que isso a gente utiliza como ferramenta, tá? Até mesmo ferramenta de libertação, ferramenta aí de resgate espiritual em regiões de cativeiro, cárceres espirituais, que a gente abordou esse tema muito. Nós abordamos muito esse tema na live que a gente fez, entendeu? Então, assim, são alguns meios que o Senhor ele autoriza, ele permite que nós, os seus filhos, passamos para que possamos gerar resultado. Tudo que o Senhor nos permite, tudo que o Senhor nos proporciona, toda experiência espiritual da parte do Senhor sempre vai ter um propósito, tá? Que eu sempre gosto de ponderar isso aqui. Todo propósito, toda experiência, toda ferramenta, toda arma espiritual gera propósito para o reino. Se não for para gerar propósito, a gente tem que levantar a antena e ficar ligado, entendeu? Por quê? Porque não é para nossa vaidade, não é para engrandecer. Então, esse pneuma, um dos versículos que a gente fala, a gente traz também, eu vou pegar aqui o versículo que a gente gosta muito de utilizar, em 2 Coríntios 12, versículo 2 ao 4, e o apóstolo Paulo narra, tá? Uma experiência de um certo homem que é exatamente, que é ele, né, no caso, que ele passa por uma experiência, ele viaja até o terceiro céu, tá? Se ele não sabe se é pelo corpo, fora do corpo, entendeu? Então, assim, isso aí a gente interpreta a experiência de arrebatamento, pneuma, como o desdobramento espiritual. É o desdobramento do corpo espiritual. Você vai fora do corpo. Esse tipo de experiência a gente tem em determinadas ministrações. A gente também acessa essa experiência também muito quando a gente vai dormir, principalmente quando a gente vai dormir, quando a gente mexe com assuntos oníricos, tá? A gente, não sei se o senhor já estudou sobre isso, a gente tem camadas, níveis de profundidade até chegar no sono REM, que é o sono quando a gente entra na parte totalmente da subconsciência, do relaxamento profundo. Quando a gente vai entrar em sono, quando a gente vai dormir, a gente tem uma coisa chamada entrar em alfa, entrar em beta, que são estados de relaxamento, entendeu? Sabe aquele meio termo que você está dormindo, você está consciente e você vai entrar na parte da subconsciente. Sabe aquele meio do sono que você está quase indo se desligando? Esse é o estado que mais existe índice que a pessoa tem experiências espirituais assim, que a pessoa vai em arrebatamento. Agora, paralelo, pessoas vão em viagem astral, entendeu? Possuem experiências, entendeu? Nesse estágio de sono, tá? Então, esse é o tipo de arrebatamento pneuma, que vai falar lá em Apocalipse 1:10 também, que o Senhor referenciou, apóstolo João, na ilha de Patmos, ele tem visões escatológicas, tá? Do final dos tempos, e ele tem acesso espiritual de visões extraordinárias e sobrenaturais. Esse tipo de acesso espiritual, no original, é pneuma, entendeu? Ou seja, ele está indo fora do corpo, entendeu? Em espírito, e tem acesso a dimensões, tem acesso a visões. Deus leva ele a dimensões e ele desfruta de informações do final dos tempos. Que, quero deixar bem claro, nós somos essa geração, a geração do final dos tempos, a geração que eu tenho certeza, tenho a convicção que vamos experimentar o grande arrebatamento final, entendeu? Em nome de Jesus. Então, esse é a terceira forma de falar sobre essa experiência, o arrebatamento de espírito, que a gente chama de pneuma, tá? O último e o quarto, a gente chama de herpagesometa. Esse é o grande arrebatamento. É o arrebatamento final. Fala devagar.
É exatamente, é eu que vou passar, é o Senhor que vai passar. E quem vai passar também são aqueles que estão assistindo a nossa live, em nome de Amém. Jesus. Esse é o grande arrebatamento, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da noiva, tá? Que Deus, a palavra erpagesometa do grego significa tomar violentamente, apanhar, agarrar, tomar violentamente, entendeu? Ou seja, nós vamos ser apanhados, nós vamos ser agarrados, nós vamos ser tomados. Aí é o arrebatamento da matéria e com a transmutação do nosso corpo mesmo. A gente passa a ter um corpo vivificado, glorificado. A gente passa por uma transmutação, tá? Então, assim, esse é o grande arrebatamento aí da noiva de Cristo, que a igreja, ela aguarda aí no fim dos tempos, tá? Que é a nossa grande vitória, é o nosso grande respaldo. Jesus, ele vai vir aí coroado, vai vir glorificado para buscar a sua noiva, e a noiva vai encontrar o grande Cordeiro. Aleluia. Amém, em nome de Jesus. Eu fico arrepiado quando eu falo isso. Eu quero passar por essa experiência, Valor. Eu quero passar, quero experimentar isso em nome de Jesus. Amém? Então, o apóstolo, então são esses tipos de arrebatamento que a gente estudando as escrituras sagradas e pelas experiências a gente consegue decodificar aí e segmentar, porque quando a gente fala em arrebatamento a gente tem que entender qual tipo de arrebatamento, qual é o tipo de experiência que a pessoa está falando. Hoje agora eu acho que a pessoa vai dividir esses temas, entendeu? Se é arrebatamento, o transporte é o desdobramento da matéria, é o desdobramento do corpo espiritual, é o arrebatamento de sentidos, ou é o arrebatamento final, que a gente vai encontrar com Cristo Jesus. Então são tipos de... Isso eu aprendo muito com a minha liderança, que é a Bispa Érica, que ela nos ensina a desenvolver uma coisa chamada inteligência espiritual. O crente precisa desenvolver inteligência espiritual. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com fundamento. Tudo que principalmente o apóstolo, que a gente opera nas dimensões espirituais, a gente opera com libertação, a gente opera gerando cura da almática, cura do corpo físico, cura do corpo espiritual. A gente tem a unção, foi delegado sobre a autoridade do nome de Jesus. Que a gente não é nada, mas através do sangue de Jesus Cristo, a autoridade que ele delegou sobre as nossas vidas, nós temos a possibilidade, a capacidade de gerar abertura de prisão dos presos, de quebrar algemas e cadeados das pessoas que estão debaixo de um jugo de escravidão. Então, assim, para as pessoas que têm isso aí na veia, que foram chamados, foram vocacionados a entrar em uma ministração de libertação, as pessoas precisam ter fundamento. A minha bispa fala que a pessoa que não tem, isso é muito sério. Por exemplo, a gente discute muito sobre atos proféticos, que são ações naturais que geram reações espirituais. Se tudo que a gente fizer não tiver um direcionamento do Espírito Santo de Deus, se a gente fizer tudo debaixo de um intuito humano, a linha é muito fina, a gente pode adentrar em uma linha chamada misticismo, esoterismo, e aí que mora o grande perigo, né? Que aí, se o Espírito do Senhor não é presente, aí quem se apresenta? É o espírito de engano, que não faz parte do reino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, tomar muito cuidado em operar no âmbito espiritual, porque tudo que a gente tem que fazer com fundamento bíblico. A gente tem que estar debaixo de uma direção espiritual, porque mexer com essas coisas, eu falo, a gente precisa desenvolver inteligência espiritual. O apóstolo Paulo fala, prestar em culto racional. A gente não pode fazer as coisas robotizadas. Eu não posso fazer as coisas, seguir uma doutrina se eu não estou entendendo, entendeu? Eu preciso entender, eu preciso ter o fundamento daquilo ali. Por quê? Porque para a gente não gerar, senão a gente se torna âmbitos meros religiosos, entendeu? Então tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai experimentar, tudo que a gente vai proporcionar, a gente tem que fazer com fundamento. Então, o apóstolo,
esses são algumas formas, né? São os 4 tipos de arrebatamento, bem segmentado, bem dividido. E por quê? Aí eu vou agora vou ter a liberdade de falar aqui, né? Por que a gente está trazendo esse tipo de conhecimento? Porque o assunto mais polêmico, mais abordado aí, um dos 4 aí, é o chamado pneuma. É o arrebatamento, é o desdobramento espiritual, que é muito confundido com a viagem astral, ou regressão de vidas passadas. Então, por que a gente trabalha com isso? Porque eu falei desde o início, isso não é uma doutrina, isso não é uma ordenança, tá? Deixando bem claro, isso são experiências e que a gente precisa estar capacitado para poder acessar esse tipo de experiência. Não é qualquer pessoa que acessa, entendeu? A gente precisa ter esse entendimento. Para mim, particularmente, eu entendo, interpreto isso como uma técnica espiritual, uma ferramenta disponibilizada que a gente pode utilizar, desfrutar, para a gente poder expandir, avançar no reino. Tudo que eu falei aqui, ó, tudo que o Senhor nos entrega com propósito. Mateus, qual é o propósito de operar arrebatamento pneuma, o desdobramento espiritual? O propósito é navegar em dimensões espirituais para poder resgatar, provocar ambientes proféticos, gerar resgates espirituais em regiões de cativeiro. Existem experiências também que o Senhor ele nos permite a gente adentrar em algumas dimensões para poder gerar experiências pessoais. Tem pessoas aí que o Senhor permitiu conhecer o inferno, entendeu? Quando eu falo também do inferno, existe uma grande diferença do Sheol, do Hades, do Gehenna, entendeu? Então, assim, por quê? Porque a pessoa, para ter experiência, para saber, para ter o entendimento do que o âmbito espiritual é muito grande, muito complexo, entendeu? Porque são pessoas que, quando tem essas experiências, pô, meu irmão, o inferno é muito ruim. Então, o que vai fazer? Vai gerar um sentimento para poder alcançar as pessoas, para evangelizar, para poder resgatar. A pessoa que tem esse tipo de experiências, ela não é mais a mesma, entendeu? Aquilo acaba incentivando as pessoas para poder resgatar pessoas, evangelizar, ganhar almas para Jesus, entendeu? E principalmente esse tipo de ministração eu gosto muito de utilizar, porque eu acabei de falar, o mundo espiritual não existe tempo e espaço, não existe presente, passado, futuro. O tempo é como se fosse uma régua linear, né? Então, quando a gente tem esse tipo de ferramenta, e claro que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pelos santos anjos do Senhor, que são os nossos conservos, são os nossos amigos espirituais, que são ministradores, são espíritos ministradores, são espíritos que estão ali para poder nos auxiliar. A gente utiliza esse tipo de ferramenta para a gente poder gerar também, resgatar históricos de família, maldições hereditárias, pessoas que passaram, eu posso falar isso aqui abertamente, né? Claro. Todo mundo aqui já te acompanha, o senhor fala bem, explora muito esse tipo de assunto. Pessoas que passaram aí por tentativa de aborto, por rejeição aí dentro do ventre. Como é que a gente vai quebrar? A palavra de Deus fala em 1 João que todo pecado que é confessado já é perdoado. Mas como é que tu vai perdoar? Vai confessar algo, vai desligar algo se você não teve acesso lá na sua infância? Tem pessoas que passaram por abuso, por traumas, e o subconsciente ele apaga, entendeu? Esse tipo de memória, esse tipo de lembrança, entendeu? Por defesa mesmo psicológica, entendeu? Então, como é que a gente tem esse acesso a esses registros? O arrebatamento pneuma é um tipo de ferramenta que a gente nos proporciona chaves que nos dá acesso a esse tipo de história. Pessoas aí que foram rejeitadas aí dentro do ventre aí, eu vou compartilhar uma experiência pessoal minha, tá? Experiência pessoal em uma administração de arrebatamento, que a gente trabalha com mapeamento, né? A gente mapeia toda a vida da pessoa e a gente descobriu que a pessoa foi rejeitada desde o ventre materno, né? E a pessoa ela teve acesso nessa experiência, ela viu ela estava tendo acesso à sua
seu local de origem, viu a sua mãe grávida e via a mãe profetizando, falando, não quero esse tipo de pessoa, ela vai ser uma fracassada, não quero, eu queria que fosse menino, entendeu? Então, assim, isso acaba gerando rejeição, entendeu? E essas palavras a gente pegou esse histórico para poder desligar, entendeu? Fazer esse tipo de ministração aí para gerar suprir essa ausência, né? E só o Espírito Santo de Deus supre, né? Então, é um pouco dessas experiências que eu estou compartilhando. O arrebatamento é uma ferramenta muito, muito eficaz para esse tipo de ministrações. Claro que a gente não é um tipo de pessoa que sai fazendo toda hora, dentro do nosso querer. Eu falei, são experiências que o Espírito de Deus nos proporciona. Às vezes a gente está orando por uma pessoa, a pessoa cai e já entra em região de cativeiro. Ou a pessoa tem sonhos, entendeu? Constantes, entendeu? Ou a pessoa passa por uma administração específica. Então, assim, a gente faz com muita cautela, com muito temor, entendeu? Porque mexer no mundo espiritual tem que ter muito, muito temor, muita cautela, porque a gente está trabalhando com vidas, né? E quando a gente trabalha com vidas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque da mesma forma que a gente tem o poder de levantar, de trazer vida, também da mesma forma que a gente tem poder para gerar morte, entendeu? É uma palavra mal lançada, é uma administração mal feita, entendeu? Mal feita, entendeu? Mal realizada, não foi bem sucedido. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sou muito criterioso em qualificar pessoas aí para andar, integrar na minha equipe hoje de libertação. Eu sou muito criterioso. Eu e a minha bispa, a gente tem um filtro muito acirrado, né? Correto. Não é porque a gente não quer fazer acepção de pessoas, mas para poder trabalhar no Ministério de Libertação hoje, a pessoa precisa ter muito entendimento do que está fazendo. Não é por vaidade, esse é o tipo de ministério que gera muito status, entendeu? É um ministério que é muito visado hoje em dia. Gera aí se a pessoa não der, se não tiver maturidade, gera vaidade, entendeu? É muito requisitado. Então, assim, a gente precisa saber com quem a gente está lidando, entendeu? A gente precisa saber quem a gente é em Deus, ou para que a gente foi chamado, entendeu? Trabalhar com vidas é muito sério. E eu vou te falar, apóstolo, aquilo que a gente fizer no espiritual, nós seremos responsabilizados. Deixando bem claro aqui, nós pagaremos a conta vai chegar, entendeu? Tanto para boa quanto para ruim, entendeu? Tem um bônus e tem um ônus também, entendeu? Então, assim, o tema do arrebatamento, o pouco, né, que eu posso trazer aqui para a live, é isso, é um tipo de ferramenta muito especial, muito eficaz. O senhor aí eu vou perguntar aí para melhorar, que eu não quero ficar só eu falando, né? Você já passou pela essa experiência? Tem alguma experiência que pode compartilhar com a gente? Ixi, tem muitas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quero fazer duas perguntas para você primeiro, né? Em cima dos 4 níveis aqui de arrebatamento que você apresentou, o primeiro e o terceiro. No primeiro, né, o desdobramento da matéria, onde a gente sabe que os bruxos, os feiticeiros operam fortemente nisso. Né? E o outro também, que é o desdobramento do espírito, que é a viagem, né? Talvez o pessoal aqui queria fazer essa pergunta. Então, eu estou tentando me colocar aqui, né, na cabeça de cada um que está aqui. Diante de uma experiência como essa, enfrentando uma situação como essa, de um bruxo, né, de uma pessoa que veio em matéria na sua casa, no seu trabalho, ou uma pessoa que veio numa viagem astral para te mapear, para te sondar. Perfeito. Talvez aquela sensação que você está numa casa, de repente você pressente que alguém está te olhando dentro da casa, mas não tem ninguém, né? À noite, né? Se pressente que tem alguém, né? Há um movimento na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, enfim. A pergunta é: o que fazer? Como identificar, né? E o que fazer diante de um confronto desse? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Deixando bem claro, o apóstolo, que
é uma experiência, uma ferramenta, uma técnica, né? No início eu falei, muitas pessoas desfrutam dessas experiências para poder o quê? Para poder, do outro lado, tá falando do lado místico, né? Esotérico, lado oculto, né? Para poder extrair informações, para poder intimidar, entendeu? Para poder se beneficiar com certas experiências, certas informações. Se eu te falar que existem espíritos espias, tá? Que nos cercam, né? Circulam a nossa vida, existem espíritos sim, mas são espíritos demoníacos, tá? Existe uma grande diferença entre a gente batalhar, lutar, empreender batalhas espirituais contra demônios, e existe uma grande diferença em a gente empreender batalhas espirituais contra espíritos Porque humanos, cara. Tá a entendendo? projeção astral não é o demônio que está vindo. Não é o demônio, É o exatamente. espírito humano da pessoa que está vindo. Exatamente. E aí, como que E a gente aí, procede porque o numa... espírito humano, perdão, o espírito demoníaco, a maioria aqui já sabe. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus, Perfeito. sai. Perfeito. E o espírito humano? Exatamente. Que é uma alma, né? Na verdade, é uma alma. E Olha, aí? Manda amarrar, manda... Então, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, tá? Uhum. Principalmente quando eu compartilhar uma experiência pessoal, né? Quando eu estive em Angola, em Luanda, né, capital de Angola, lá é o berço dessas experiências, né? O bruxo ele te visita em sonho, te visita na madrugada à noite, entendeu? Tanto materializado e tanto em viagem astral. E, meu irmão, como é que a gente procede numa experiência que a gente se depara com um espírito humano, que não é um espírito demoníaco? O apóstolo ressaltou muito bem que quando a gente está tratando contra espíritos malignos, existe comandos espirituais. Uhum. E Yeshua HaMashiach delegou autoridade sobre a nossa vida, poder sobre a nossa vida, para poder expulsar espíritos malignos. Mas como se trata de espírito humano? Como a gente se posiciona? Dentro do meu entendimento, dentro do meu conhecimento, o apóstolo, eu acredito que se você também tiver algum meio, também pode agregar aí. Eu gosto de explicar desenhando, tá? Para as pessoas terem a dimensão, entenderem um pouco da dimensão espiritual de forma didática. Quando a pessoa ela visita em desdobramento espiritual, tu tem que entender que ela tem o corpo natural em algum lugar. Então, ela está indo com um corpo espiritual. E quando ela atinge uma determinada camada, um determinado nível, um determinado lugar, vamos supor, chegou aqui na minha janela, tem um espírito humano, eu tenho discernimento. Primeira coisa que você precisa desenvolver, crente, que quer trabalhar com o mundo espiritual, o maior dom, para mim, o dom mais importante. O dom mais importante se chama discernimento de espírito. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai guerrear? Como que você vai atuar se você não entende, você não consegue separar o que é anjo, o que é demônio e o que são espíritos humanos, entendeu? Porque isso pode até mesmo confundir você numa dinâmica espiritual. Quando esse espírito se apresenta, o espírito humano, diferente do espírito maligno, a gente pede, a gente não consegue alcançar dando a ordem de amarrar, de quebrar, de queimar, porque é uma alma, tá? Então, o que a gente faz? Por técnica espiritual. Eu gosto muito de trabalhar com os amigos espirituais, conhecidos aí como anjos espirituais, né? Os anjos, né? Os santos anjos, né? São espíritos ministradores e esses espíritos ministradores, eles detêm, eles portam aí ofícios, tá? Eles têm, cada um deles tem um ofício específico. Tem um que é guerreiro, tem um que é sentinela, tem um que é observador, um que é chancela, que é um que é... Você vai ensinar isso para nós aqui? Você vai ensinar isso para nós aqui em Cuiabá? Oi? Você vai ensinar isso aqui para nós em Cuiabá? Com certeza, doutrina dos anjos. Tem que falar sobre isso, é muito importante. Porque é eles que nos auxiliam no mundo espiritual, entendeu? Então, assim, são amigos espirituais que nos auxiliam, que nos proporcionam experiências para nos ajudar. E a gente tem que trabalhar. Na guerra, a gente tem que saber
quem são os seus aliados que estão contigo na trincheira, entendeu? E os anjos são uns aliados aí que estão aí do teu lado, entendeu? A gente não presta culto, não venera, mas a gente entende por capacidade espiritual que eles estão ali para nos auxiliar, para prestar serviço, entendeu? E a gente tem que botar tudo, cada um no seu lugar. Então, quando a gente voltando para o espírito humano, quando ele se apresenta, o que minha experiência? Amigo, na autoridade, no nome de Jesus, o anjo, o amigo que empunha a espada, a lança, o sentinela, o guardião da minha casa, se apresente agora e espelha esse espírito agora. Ou bloqueia porque a viagem astral é uma nave, nada mais, nada menos, é uma navegação. Entendeu? Ele está navegando pelas dimensões espirituais. E aí eu falo, bloqueia o acesso. Porque eles estão. É um caminho, pelo caminho que ele veio, ele vai ter que voltar para o corpo originador, entendeu? Então, assim, em nome de Jesus, amigo, bloqueia o acesso. Ou gera confusão, que eles possam estar confundidos agora, seja confundidos, seja enfraquecido, entendeu? Ou a gente pede para fazer a expelição, expelir mesmo. Ó, amigo, em nome de Jesus, expele o espírito humano e ele consegue bloquear, ele consegue expelir, entendeu? Claro que não é para gerar dano, porque lembrando, gente, em nome de Jesus, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A minha luta não é contra os macumbeiros, não é contra os feiticeiros, não é contra os bruxos. É quem está operando através deles, entendeu? Eles são apenas receptáculos, entendeu? Eles são como se fossem marionetes. Eles estão. A gente tem que entender que o verdadeiro inimigo, o nosso verdadeiro inimigo tá em oculto, está atrás das sombras, entendeu? É aquele que está operando por detrás dos bruxos, entendeu? Porque, em nome de Jesus, pela graça, a misericórdia, a graça alcança o bruxo também, entendeu? A gente consegue alcançar os bruxos, feiticeiros. Muitos testemunhos aí que antigos magos, magistas, eles se converteram. E aí, como é que faz? Então não é para gerar dano entre eles, mas existem técnicas espirituais, comandos inteligentes que a gente consegue bloquear, tá? A não ser por camuflagem. Eu peço muito a Deus para gerar camuflagem, confundir os espíritos inimigos, entendeu? Eu vou trazer um conhecimento aqui espiritual meu, tá, pessoal? Eu já cansei de estar em reunião falando sobre esses tipos de assuntos e pessoas falarem a mesma coisa, trazeram a mesma informação, ou seja, existem espíritos que são espíritos espias. Eles pegam informação, extraem informação e levam, tá entendendo? Leva para feiticeiro, leva para bruxo. Tem muito bruxo aí que utiliza esse meio, esse canal de comunicação para poder vigiar, espiar a sua casa, espiar o seu ministério. Ah, amigo, vou te falar. Apóstolo, em nome de Jesus, se o teu ministério é um ministério que está salvando, está libertando, está gerando transformação no território, pode ter certeza que existem bruxos, feiticeiros, existem pessoas aí mal intencionadas que estão operando com esses espíritos para poder gerar extrair essas informações, para te vigiar, para te estudar, para saber como é que você opera, entendeu? Então, a gente tem, é bom um jogo de xadrez. A gente tem que estar sempre um passo à frente. É isso aí. Meu irmão, toda vez que a gente está... Eu acabei de sair de uma reunião agora com a minha bispa. A gente estava agora conversando sobre essas coisas. Eu falei assim, ó, antes de conversar, eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, nos coloca agora debaixo de uma fumaça, entendeu? Nos camufla agora contra os predadores espirituais, contra os espíritos espias. Fura os olhos dos espias, entendeu? Amplia o nosso círculo de proteção. Porque isso são cuidados espirituais. Amigo, de coração, o mundo espiritual é muito real, é muito palpável, entendeu? A gente tem coisas que a gente compartilha esse tipo de assunto com algumas pessoas, e as pessoas não têm noção da gravidade, tá? Entendeu? Então, da profundidade que é isso, mas acontece. A gente está tomando café e tem espírito maligno escutando a nossa conversa, entendeu? Não é à toa que muitos macumbeiros, muitos pais santos aí, muitos bruxos têm informações privilegiadas. Tá entendendo? Por quê? Porque eles são especiais? Não, porque tem muitos espíritos que operam dessa forma. E a gente precisa adotar alguns métodos, algumas práticas aí para a gente poder se precaver. Entendeu? Dos métodos é chamar os amigos guardiões. Que você tem esse negócio de anjo da guarda.
deixa eu falar para vocês, você não tem um anjo da guarda, não. Estão muito a pessoa está muito enganada em ter essa visão de ter anjo da guarda. Você não tem nenhum, não. Deixa eu te apresentar outra realidade espiritual. Você tem vários anjos da guarda. São muitos, é uma comitiva, é um agrupamento. Ah, não sei se vocês estão entendendo. É um agrupamento que Deus ele envia para poder guarnecer a sua vida, o seu ministério, acampar ao seu redor, entendeu? Então, assim, isso são agrupamentos, são espíritos ministradores que geram esse ofício de guardar, de registrar, de trazer ferramentas, entendeu? Então a gente tem que aprender a utilizar. Por isso que eu falo de doutrina dos anjos. Por quê? A gente tem que também aprender a trabalhar com nossos amigos. Tem ferramentas específicas, entendeu? Apareceu um espírito humano. Você discerniu que é um espírito humano, é um bruxo, feiticeiro que está te espiando, está te visitando? Em nome de Jesus, sempre na autoridade, em nome de Jesus, que é a autoridade sobre toda a autoridade. Amigo que me acompanha, amigo que foi enviado para poder guarnecer a minha casa, guardar a minha casa, o sentinela que acampa nesse ambiente, bloqueia agora a passagem, o fluxo de passagem, bloqueia agora o canal de comunicação, a frequência que ele se encontra, bloqueia, a gente pede para bloquear, espelhe agora, entendeu? Gera o banimento, entendeu? Bane, entendeu? Gera então, assim, então, existem vários comandos para a gente poder mandar embora, entendeu? E eu, antes de orar, sempre oro aqui na minha casa, pedindo ao Senhor a enviar anjos para poder acampar mesmo a nossa casa, o nosso ministério, nossas ministrações. E isso é uma das experiências, uma das coisas que dá certo. A gente vê eficácia nesses comandos, tá? Perfeito. Quando o anjo bloqueia a ação desse espírito humano, ou o anjo confronta, ou fere, o corpo ele sente? Então, dependendo das experiências, sente. Sente a carga, sente o impacto. Sente o ataque, né, do anjo. Aliás, contra-ataque, né? Exatamente, são contra-golpes, entendeu? Sente, tá? A pessoa pode sim porque a gente dano, faz tá? uma administração, né? A gente entra numa batalha, o seu físico acaba sendo... Claro, ó, você sente cansado. muito bom tu ter indagado isso aí. Eu não sei se você já teve sonho, você está em uma dimensão muito, muito profunda, e uma pessoa, um bicho vem te morder, e quando você acorda com aquilo ali. Com a sensação que mordeu mesmo. É a mesma coisa. Eu tinha um líder, tá? Muitos anos atrás, que ele teve um sonho, a gente viu que era arrebatamento mesmo, pneuma, tá? O desdobramento. Esse tipo de experiência tem muito quando a pessoa tá dormindo, tá? Tá em estado de relaxamento profundo. E veio um cachorro e mordeu ele. E aí, quando ele acordou, acredite, e se quiser acreditar, apareceu a marca da mordida no físico, tá entendendo? Então, claro que sente, dependendo, tudo vai depender, apóstolo, da intensidade da experiência, entendeu? Se a pessoa está entrando em uma dimensão muito profunda, muito intensa, ela vai sim sentir um corpo físico, tá? Outra coisa também que a gente pode trazer como exemplo tem o trabalho de voodoo, por exemplo. Trabalho de voodoo, a pessoa está aqui na casa dela, um ambiente tranquilo, confortável, mas existe, eu vou ter que explicar isso desenhando aí, quando for para o seminário. A gente tem que entender, existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural. Ambos eles são separados por uma coisa chamada eixo de simetria, tá? Que a gente também interpreta como véu entre os mundos, e a dimensão, tá? E aí o que acontece? Toda verdade, ela é paralela. O mundo espiritual é paralelo, correspondente ao natural. É como se fosse um reflexo, um espelho, entendeu? A palavra de Deus fala em Mateus 18, que olha como é que funcionam as coisas do Senhor, o segredo do Senhor, e como é que são correspondentes, são muito semelhantes às coisas do ocultismo. Existe uma lei chamada, em Mateus 18 existe um edito, um versículo que fala que tudo que a gente liga na terra é ligado no céu. Tá entendendo? E tudo que a gente desliga na terra também é desligado no céu. Isso aí. Existe uma autoridade sobre a nossa vida de ligar entre os dois mundos, atar os dois mundos, entendeu? É o reflexo. E aí,
se a gente for estudar a parte do ocultismo, existe também uma coisa chamada, a gente vai entrar na parte das sete leis herméticas, que fala da lei da vibração, lei da correspondência, aquilo que está em cima também está embaixo, é correspondente, ou seja, é o mesmo princípio, entendeu? Como é que funciona o trabalho de macumba? Como é que funciona o trabalho aí de voodoo? A pessoa nada mais, nada menos, ela é paralela, é semelhante ao ato profético. O que é o ato profético? O ato profético são ações naturais. A gente vai pegar elementos naturais da terra, tangíveis, para gerar uma reação espiritual. A gente vai ligar aquele objeto, aquele elemento, aquele material no espiritual. E isso vai gerar, é como se fosse um espelho. Os dois vai virar um espelho, entendeu? Ambos vão ser um reflexo do outro. Sombra, cópia, modelo, entendeu? Por isso que são correspondentes. O trabalho de voodoo é a mesma coisa. Ele vai usufruir de objetos, elementos naturais. Ó, cabelo, unha, roupa, peças de roupa da pessoa, nomes, entendeu? E vai o quê? Vai ligar, ela precisa de ter algum lastro físico, entendeu? Alguma coisa, alguma matéria, algum pertence da pessoa para poder representar no espiritual. E aí a pessoa, ó, vamos supor, pegou um boneco, material, é material tangível. E correspondente paralelo, ela vai ligar o quê? No céu também. Ela tem é o mesmo princípio de ligar na terra e ligar no céu. E é como se fosse um espelho. Por isso que tudo que ela faz aqui reflete aonde? No espiritual. Sim. Entendeu? É uma ação natural que gera uma reação espiritual. E essa reação espiritual vai gerar uma ação no natural também. Por isso que a pessoa se sente queimada, furada, aparece mordida, entendeu? Aparece com danos físicos, entendeu? No corpo material, por quê? Porque existe reflexo, existem operações que ela está sendo ligada. Então, aí que entra o nosso trabalho. Aí tem coisas que a gente trabalha nessas duas vias. Ou a gente trabalha para quebrar a matéria aqui do trabalho de feitiçaria, ou a gente quebra aqui nessa via aqui, ó, no espiritual. O Espírito Santo vai te guiar. Ou você quebra aqui, ou você quebra aqui. Você tem duas vias, dois métodos para poder quebrar, para poder desligar, para desfazer, para poder cancelar, para poder renunciar, entendeu? Para cancelar, entendeu? Então, assim, são muitas técnicas, muitas práticas, entendeu? Muitas formas de a gente resgatar uma pessoa. Isso, tudo que eu estou trazendo é uma coisa que foi desenvolvida chamada de inteligência espiritual. Isso fica mais leve, fica mais tranquilo de entender como o mundo espiritual opera, entendeu? Ou você quebra no físico, que você cancela o espiritual, ou você cancela ou quebra no espiritual, que naturalmente vai quebrar no físico, entendeu? É por isso, Alvanor, ou a pessoa que está aqui acompanhando a gente aqui na live, pessoas que já passaram para o outro lado, já foram do terreiro, já foram de feitiçaria aí, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Se eu estiver errado. É por isso que as pessoas têm essa necessidade de fazer a renovação dos trabalhos. Por quê? Porque está cancelado. Aí, ó, o despacho, a oferenda, se for quebrado aqui no espiritual, isso aqui só é apenas um prato de barro. Uma galinha, uma vela, é apenas uma vela. Tá entendendo? Porque não tem mais serventia, não tem mais peso, porque o lastro foi quebrado. O elo que ligava os dois já foi quebrado. Tá entendendo? Ou da mesma forma que a gente pode quebrar no físico. Por isso que às vezes Deus... A gente é meio maluco, né? Hoje, pô, agora que Deus nos leva aí para fazer algumas operações no físico, entendeu? Aí eu não posso contar muitas experiências não, porque isso é interno, entendeu? Ainda mais pra live aqui. A gente vai compartilhar aí pessoalmente com você. É isso, é um pouco das experiências, entendeu, apóstolo? Amém. Glória a Deus. E aí, Amém. Deixa eu fazer a pergunta agora. Já passou pela sua experiência aí? Já teve alguma experiência sobre arrebatamento? Você já conseguiu alcançar algum nível aí para poder gerar esse resgate espiritual? Tanto eu como a minha esposa, nós tivemos uma experiência onde nós fomos numa dimensão, em um vale, para fazer um resgate, entendeu? E nesse ambiente, nós fomos com o anjo, né? Ele foi nos guiando, e nós fomos entrando na dimensão, nos cativeiros. A gente foi... Era um lugar onde havia muito
muitas crianças que foram abortadas, né? Meu Deus. E Vários nós Moloch? vimos, né, no Vale de Ah, Moloque. peguei. E aí a gente foi, e o anjo nos conduzindo, né? Todo um processo, todos os passos, né? A gente foi vendo toda a, a estrutura do local. Interessante que o lugar é parecido com o ventre da mulher, Sim, o sim. vale, entendeu? E aí a gente viu Moloque no trono, né? E aí nós fizemos o que tinha que ser feito lá. Não vou aqui entrar em detalhes aqui, porque também não é, aqui não dá Não para falar isso. compete, né? Vai falar aqui, né? Mas a gente foi lá, fez o trâmite que tinha que ser feito, Uhum. voltamos, né? E foi uma experiência muito marcante. Que Mas legal. teve outras com o anjo, do Que anjo legal. ir em alguns lugares para desfazer macumba, desfazer feitiços, né? Anular, quebrar algumas coisas que foram feitas na vida da pessoa. A pessoa estava aqui, né? Manifestada, o diabo, o demônio entregou as obras, né? E aí o anjo foi naquele lugar onde foi feito o feitiço, cancelando, né? E assim, é muita coisa, muita coisa. Aí eu Perfeito. Não, que queria, bom que o senhor passou pela experiência também para poder compartilhar, porque a gente, para quem ainda não entendeu, eu sou do Rio de Janeiro. O apóstolo Valmir é de Cuiabá, Mato Grosso. Somos de estado totalmente diferente, entendeu? E ambos passam por experiências semelhantes, entendeu? Porque o mundo espiritual é um só, cara, entendeu? O que acontece aqui também acontece aí, entendeu? Que bom. E gerou resultado significativo, né, apóstolo? com certeza, com certeza. Amém. Há uma pergunta aqui da Juliana. Pastor, numa live há um tempo atrás, o senhor disse que havia feito um trabalho contra mim há muitos anos atrás. É possível rastrear e desfazer? É possível, Com né? certeza. Com Com certeza, certeza. com Com certeza, certeza. né? Com certeza. Pergunta para ela se ela vai estar no seminário. Ela, eu acho que não era, ela não é daqui, não Não? é de Cuiabá, não. Você é da onde, Juliana? Fala para nós aí. Tem um garoto aqui, ele até conversou comigo no privado depois, ele teve uma experiência forte de viagem astral, porque Uhum. ele conviveu no ocultismo por muito tempo. Olha, é de São Paulo. Tá perto de você aí, ó. Né? Ela, ele teve uma experiência, né, no ocultismo. Hoje ele se converteu e Glória a tal. Deus. Eu até queria, eu não sei se é possível chamar mais alguém aqui na tela, é possível, será? Fazer Ah, eu não entrevista? sei. Consegue, Letícia? Acho que dá. A Letícia vai tentar aqui. Acho que dá até 4 pessoas. Você Tá bom, Só. tá consegue, bom. Ele que tem que adicionar. mas Eu eu acho que tenho o que senhor tem chamar, que né? adicionar. Ariel, O senhor que tem que adicionar. Dá sim, dá sim. Ela tá falando que dá. deixa eu chamar ele aqui. Ariel, Tá bom. fala, manda uma mensagem aí, Ariel. Vou pedir para ele compartilhar o testemunho dele. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vou ficar Vai lisonjeado acrescentar em em ouvir. tudo que nós estamos falando aqui. Ele teve do lado de lá, né? A Letícia tá me informando aqui, a social media aqui, né? Ela tá falando que dá para compartilhar até para 4 pessoas na live. Ariel, tá aqui. Eu já tá aparecendo, mas não tá aparecendo aqui o link para adicionar, chamando ele do vídeo. Será que por quê? Deixa eu ver aqui. Peraí, só compartilhar aqui. Peraí. Compartilhar aqui a link. Muita paciência nessa hora, mas vai dar certo. Não, vai dar certo. Fica tranquilo que vai ser benção. Vai ser uma honra em escutar o testemunho dele. E é até bom que ele já foi do outro lado, né? Ele já passou pelo ocultismo, né? E aí, É, então ele tem mais propriedade ainda para poder falar, entendeu? Para trazer ele fez a respaldo, né? viagem astral. Para Isso, poder trazer respaldo, né? isso. Sobre Sai daí, esse sai, tema. Ariel, e entra de novo, vamos ver. Mas enquanto isso, Matheus, vai falando aí como é que faz a inscrição para cá. Ó, a gente está compartilhando
fazendo a divulgação aí do nosso evento. E dentro dessas divulgações a gente está disponibilizando um link de acesso, entendeu? A pessoa que tem interesse em em participar desse evento, acesse a plataforma através do link, tá? E aí ela vai ser direcionada para uma plataforma e ela vai comprar os ingressos, tá? Tu vai ter todas as informações lá no site. Ariel, seja bem-vindo. Shalom, boa Prazer. noite. Shalom, Prazer, shalom, meu Mateus. garoto. Seja E aí, como é que você tá? Tudo bem? bem-vindo, meu amigo. Uma É um honra, tudo prazer. bem, graças a Deus. Aqui aprendendo. Uma honra que tá aí com vocês aí de novo. Gratidão aí por todo o conhecimento que vocês trouxeram. Glória a Você Deus. sempre me abençoa muito, apóstolo. É sempre muita sabedoria que traz muita luz sobre as nossas vidas. Amém, Uma meu honra. garoto. Você é muito querido. Amém. Compartilha Você conosco também. aí aquilo que você compartilhou comigo no privado. Eu compartilhei ali enquanto que eu sabia que iam fazer a live sobre projeção astral e arrebatamento, e eu tive um tempo buscando de Deus. E eu vivo aqui no Uruguai, é um país ateu, sabe, e laico, e tem muito esoterismo, ocultismo, Perfeito. muitas coisas disfarçadas até que são de Deus. E eu, por experiências espirituais que eu tinha, eu entrei em um lugar acreditando que era de Deus, porque faziam uso da palavra. Uhum. Conhecem Yeshua, tudo, mas não vou nem nomear os temas dos lugares, tudo, porque você mesmo sabe que no mundo espiritual acontece coisas poderosas, estão sempre rastreando tudo. E tive um tempo ali buscando respostas de Deus e tudo mais, e graças a Deus e a misericórdia do Senhor e o discernimento de espírito, eu consegui sair desse lugar. Amém. Mas eu consegui sair, tipo, graças a Deus não fiz nenhuma iniciação, mas já tinha muito conhecimento por conhecer amigos, instrutores que estavam ali, eu li muitos livros. E eu fazia algum tipo de prática, eu não queria fazer mal a ninguém, nem nada mais para sair do corpo e tudo mais. Tive umas 4, 5 experiências, mas sempre voltei rapidamente, mas consegui ter experiências. E eu comentava pro apóstolo, tudo o que você explicou praticamente, assim, sabe? E o meio por que eles fazem isso ou através de pactos, ou através de mantras, ou através de invocações, vários meios para chegar a esse tipo de resultados. E eles fazem para isso mesmo, para não rastrear, para pegar conhecimento, para pegar sabedoria. E no dia que eu tive o discernimento disso, no mesmo dia eu tive com um instrutor, a gente fez umas práticas e tal. Eu tive ataques demoníacos muito fortes, eu estava com muita ansiedade, muita depressão, coisa muito forte mesmo. Eu tinha 40 quilos menos que hoje. E vim para casa orar, eu não conseguia nem adorar porque as caixas de som, os demônios se materializavam no som e não conseguia nem escutar a adoração. Cortava a adoração. Eu acredito. E eu abro, eu não sou a favor de abrir a palavra assim, aleatoriamente, misticamente para abrir uma palavra, sabe? E eu tava buscando de Deus, mas caí nesse lugar achando que era de Deus. Eu já tava adorando, buscando o Espírito Santo, já tinha comunhão, experiências com Deus. E eu abri a palavra e nesse desespero, nesse ataque demoníaco, que eu estava quase morrendo, e abri a palavra em Isaías 30. Mentira, em Isaías 29, e falava do meu nome, algo que eu estava acontecendo, que é da cidade de Ariel. E quando eu passei para Isaías 30, eu levei uma pancada de Deus. Assim, sabe? Eu vou ler aqui o versículo, que eu li, que é Isaías 30, 1 e 2. E eu não tinha muito entendimento da palavra, mas graças a Deus eu tinha o Espírito de Deus. Glória a Deus. E me revelou o que estava acontecendo na palavra. Isaías 31 diz: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra de Egito. Quando eu li isso, eu continuei lendo, eu caí prostrado no chão, porque é como você explicava, né, que o mundo espiritual é um paralelo, tanto no físico. Aqui está explicando que um momento que Judá, a nação e a tribo também estava passando por uma dificuldade, e foram uns líderes de Israel enviaram eles para buscar forças militares de Egito, né? Mas também no mundo espiritual, quem entende sabe que isso aí também acontece no mundo espiritual. E tem muitas pessoas que vão buscar sabedoria, que vão buscar poderes, que vão buscar proteção de Egito.
E toda essa vertente, toda essa origem, quase tudo do que vem do ocultismo vem de Egito, porque É o berço. É o é, berço. é as É o trevas berço. mesmo. Daí quando eu tava lendo isso, e quando eu li que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, tipo, é uma saída astral isso daí. Sim. É, tipo, eu levei um tapa de Deus assim, eu caí prostrado em arrependimento, assim, sabe? Tipo, foi muito forte. É a primeira vez que Deus me falou a palavra, eu abri a Bíblia e foi isso, sabe? E é verdadeiramente assim. Eles descem, tipo, uma das práticas que se fazem no ocultismo, eles fazem mantras, invocando o espírito de Faraó. Um dos mantras tem um som, também Sim. com o nome de Faraó. Você deve ter ciência disso, eu imagino. Sim. Por tudo como você explicou, entende todo o Sim, esquema sim. já. Gnose, todo um Esse, parte de mantra, exato. tudo. E Todo eles tipo fazem o de corpo desenvolver vibrarem de certa forma para poder se mexer mais no reino do espírito. E esse versículo aqui fala isso, tipo, quem descende ao Egito para buscar as forças e a proteção de Faraó. E é isso que faz hoje o ocultismo, sabe? Ó, total tudo que você está falando é um assunto muito bom que você está abordando, porque só para poder trazer também ao esclarecimento, o Egito ele era o berço aí do ocultismo, tá? Até mesmo os ocultistas, os bruxos, eles são obrigados a trabalhar também, além de entender, estudar a parte das leis herméticas, eles são obrigados a estudar a cultura egípcia, entendeu? Sim. Porque tudo a gente foi herdado de lá, entendeu? Então, assim, o maior conhecimento de conhecimentos ocultos, experiências místicas, tudo isso para poder desenvolver a abertura da glândula pineal. Claro que você já deve saber, Ariel, mais do que eu, entendeu? Porque você já teve contato com isso. E a glândula pineal é o canal que fica acima da Kétria, da coroa, né? E ele te dá acesso a essas experiências. E tem experiência. E as pessoas têm essa experiência. Não, tem pessoas que, assim, fazem os mantras invocando as forças de Faraó e eles imaginam, se propagam já nas pirâmides. E eles descem no Egito, tal qual como está escrito na palavra do Senhor. É incrível como a palavra do Senhor já nos revela tudo. Se a gente tem o Espírito Santo, já nos mostra o que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo, né? Porque eu abri a palavra e foi, tipo, tapa na cara de Deus, sabe? Meu E eles Deus. fazem literalmente isso. Eles vão ao Egito tanto para buscar conhecimento, quanto para buscar cobertura, quanto para buscar até artefatos para usarem no mundo espiritual, armas, armaduras. É muito forte mesmo isso. Ariel, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o versículo bíblico mesmo? Ezequiel o quê? Não, é Só para Isaías. poder... Isaías 30, 1 e 2. 1 ao 2. 1 ao 2? Porque eu vou utilizar, se você me permitir, eu vou usar o seu testemunho como até mesmo um respaldo de um material mesmo para poder respaldar essas Claro que experiências. sim. Entendeu? Eu passei hoje para o apóstolo esse versículo, Escrevendo porque aqui. o conhecimento que ele tem na palavra, eu acredito que ele lendo vai ter até outras revelações. E é incrível porque depois eu comecei, tipo, no desespero, eu entrei numa guerra espiritual quando eu me arrependi, sabe? Uma guerra espiritual muito forte. Eu sou, tipo, sinestésico, digamos. Meu sentido espiritual aberto é o tacto. Alguém tá fazendo alguma coisa, eu sinto no corpo, assim, tá aberto o tempo todo e, tipo, isso daí tava me matando. Eu comecei a abrir salmos. Você é muito sensorial, cara. Muito sensorial, sim. Eu comecei a abrir salmos e o Senhor me falava os salmos que eu tinha que ler primeiro para conhecer eles, tipo, descrevia a forma que eles falam, a forma que eles se comunicam, como eles te enganam, tudo, e depois salmos de guerra. E é incrível como a palavra é um paralelo. Tipo, os inimigos de Davi mostra de uma forma física, mas também descreve como opera as trevas hoje em dia. Se a gente está um pouco ligado, tipo, e é incrível porque muitas dessas pessoas estão dentro da igreja. Tem muitas dessas pessoas que estão dentro da igreja, que é um colega de trabalho, que são pessoas, boas pessoas, fazem bem para a sociedade, são educados, têm domínio próprio, são muito inteligentes e a gente não percebe, por falta de discernimento de espírito. Mas com um pouco de conhecimento da palavra, até mesmo se não tiver o discernimento de espírito, a gente pode perceber quem está ao nosso lado. Perfeito. Perfeito, Ariel. Olha, muito boa a experiência. Ariel, como identificar uma pessoa que está debaixo dessa operação dentro da igreja? Quais seriam uma característica de uma pessoa que está debaixo dessa operação maligna? Do espírito da bruxaria, da feitiçaria, né?
Uma das características de muitos líderes que ministram e tem muito efeito em sua igreja é que você vê quando eles ministram, eles estão canalizando as pessoas, sabe? Tipo, até quando eles oram por alguém ou quando estão ministrando, tu vê até no olhar, é que eu não sei, é que eu explico, eu sinto de forma magnética, não é difícil de explicar em palavras, mas tipo, eles canalizam um magnetismo no olhar para a pessoa que conseguem canalizar o corpo, a alma, o espírito da pessoa para gerar o que eles querem gerar. O Ariel, ele consegue, para você entender, o Ariel ele é mais sensorial, então ele vai conhecer, ele vai identificar pela áurea da pessoa, pela energia da Eu pessoa, sinto que a gente dessa fala muito de maneira. energia nesse âmbito, né, cara? Sim. A própria energia vai falar, entendeu? O magnetismo É que o meu corpo começa a ficar mal. Isso, a frequência energética, entendeu? Exatamente. Às vezes eu sinto que alguém me olha de longe, eu falo, é bruxo, eu já sei, tipo, é o magnetismo que me atrai assim, muito tipo, bom. Eu já sei. Se tá fazendo algo, mas eu não sei como explicar, mas tipo, uma das características que até em Davi explica é porque eu tenho espanhol, tipo, lábios lisonjeiros, são pessoas muito hábeis no falar, são a forma de movimentar os lábios, a forma de movimentar as mãos, os argumentos que eles trazem são pessoas muito inteligentes. Sim. Tem muito, como diz a palavra, lobo disfarçado de cordeiro tem muitas pessoas que a gente confia, que a gente ouve, que tem muita sabedoria, mas tu vê a forma que eles manipulam as pessoas através de seus lábios, através de seus movimentos, através do canalizar o que está sentindo as pessoas. Eu acho que tipo, eu sempre peço a Deus, tipo, discernimento de espírito, sabe? Mas eu acho que nos gestos, na gesticulação, quando não é tão natural, mas não é tão fácil de... É encantamento. Isso mesmo que falou o pastor Júnior, é encantamento. Uma pessoa... Tem gente que tá conversando contigo e tipo, tu sente que o poder da sua mente tá canalizando algo em você. Tá te encantando, sabe? E é exatamente isso, é encantamento. Deixa eu compartilhar um código aqui. Diante de uma experiência que nós tivemos alguns anos atrás, numa batalha que nós enfrentamos com esse tipo de pessoas, né, que estavam debaixo dessa operação. E aí nós aprendemos na prática. E descobrimos que houve um acesso, né, dessas pessoas dentro do ministério, lá em Minas. E aí nós tivemos o entendimento de que, quando elas entraram em 3 pessoas. Estavam em 3. E a situação dentro da igreja é a seguinte: 2 ficam atrás, uma na ponta e outra na outra. E uma na frente, para formar o triângulo. Sim. Então, uma do lado direito ou do lado esquerdo, no fundo, e uma pessoa ou na frente ou no meio ali, mas que faça essa formatação do triângulo, e ali há uma conexão e a invocação do Espírito para operar dentro da igreja de engano e de feitiçaria. Que forte isso. Muitas vezes é o líder. Aí é o problema. Começa do altar. Muitas vezes, a maioria das vezes é o líder. Tipo, tem muito líder hoje que fala que é profeta, isso, que tem muito conhecimento da palavra e lamentavelmente foi pro lado do maligno, sabe? E muitas vezes é o líder. Só para poder agregar também para os senhores já, porque o Ariel, o apóstolo, o Alvanon já tem um pouco mais de tato espiritual, eles já são um pouco mais experientes, entendeu? Para as pessoas que estão acompanhando a gente na live também, Matheus, como é que a gente discerne também? Eu não tenho dom, não tenho essa experiência, como é que a gente faz esse discernimento aí dessas pessoas dentro da igreja, que realmente é o que o Ariel acabou de falar, são lobos disfarçados em pele de ovelhas, né? Então, assim, a melhor coisa, tá? Para quem não tem essa inteligência espiritual, ou tem esse discernimento, ou tem esse feeling, entendeu? Essa percepção magnética, né? Que a gente chama de discernimento, né? O que acontece? A melhor coisa que você precisa se apegar, eu estou falando agora para os telespectadores, né? Que a palavra de Deus fala o quê? Em Lucas 6, ela vai falar que se você quer conhecer a árvore, você vai analisar o quê? Os frutos, entendeu? Então, se você quer entender, quer analisar se um líder
de algum ministério, alguma pessoa está infiltrada dentro de um ministério que está operando, não com o espírito da parte do Senhor, aí você analisa os frutos. É o que eu falei desde o início da aula da live. Tudo que o Senhor disponibiliza, tudo que o Senhor nos propõe, são ferramentas, são experiências, são armas proféticas para gerar propósitos para o reino, tá entendendo? Se aquilo está gerando um fruto de ego, um fruto de vaidade, um fruto de promiscuidade, porque a gente vê muitos escândalos aí atrás dos bastidores, tá entendendo? Um espírito de facção, espíritos facciosos, de ciúme, liga a antena, entendeu? A melhor forma para você analisar hoje é você analisando os frutos. Que tipo de fruto que essa árvore está dando? Aí eu deixo bem claro, né, a reflexão, que tipo de fruto você está dando, entendeu? Então, assim, isso é para você ter para você começar a desenvolver essa percepção. E claro, que dependendo da espiritualidade, do nível de intimidade com o Senhor, você vai ter o quê? Desenvolver o tato, a visão, são os portais da alma, entendeu? Visão, tato, paladar. Tem gente que ouve muito no espiritual. Eu sinto muito cheiro de rosa de saron, sinto cheiro de vela, sinto cheiro de rosa, assim, de flor de cemitério. Não sei se você também tem essa percepção, o Ariel. Sinto muito pelo odor também. Então, assim, tem várias formas de você perceber, interpretar e ter esse contato com o mundo espiritual. Se não for pela visão, vai pela audição, ou vai pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Entendeu? Que é a forma do nosso amigo Ariel, entendeu? E tem gente que é agraciada que tem tudo, entendeu? Eu quero chegar nesse nível aí um dia. Estou buscando isso aí. Eu acho que o que você falou é algo muito importante, a intimidade com Deus. Assim, sabe? Por mais que eu estive perdido buscando outros lugares, a intimidade com Deus, ser íntimo, conversar com Ele, orar, entregar tudo para Ele. Não, é o sabe? principal. Ele te mostra que Deus é Pai. Imagina que teu pai vai te deixar perdido num monte de lobo aí pra te comer, não vai te deixar perdido. Caramba, que live, hein, apóstolo? Que live, que lindo. É isso mesmo. Deus conduziu aqui hoje de uma forma tremenda. É isso. Não, foi. Não, Daniel, Deus é pai. Deus é e o pai cuida do seu filho, entendeu? Eu tenho certeza que ele não vai deixar o seu filho desenganado. É só a gente buscar relacionamento. E aqui, essa palavra serve para todos que estão conosco aqui. O nosso Deus é um pai amoroso que cuida de nós. Então você não tem que ter medo do inimigo. Sim. Se tu vê o porquê de Isaías 30, é porque eles tiveram medo, porque eles estavam sendo atacados pelo reino de Assíria e eles deixaram de confiar no Eterno. E o medo é o oposto do amor. Sim. Porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o medo é um espírito. Um espírito. E se vence, olha só o código aí, ó. Porque a Bíblia fala no livro do profeta Isaías que o Senhor nos ungiu, né, com as 7 emanações do Espírito. Mas o espírito da fortaleza é o espírito que vence o espírito do medo, da teimosia e da covardia. Amém. 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 E eu, apóstolo, eu venci assim mesmo, sabe? Porque queriam me matar de todos os lados, sabe? Eu sempre, desde criança, fui muito atacado espiritualmente. E eu, tipo assim, eu falei, tipo, Deus, esse daqui não é o final que tu tem pra mim. Tu és o meu pai. Eu me fortaleci no amor em Deus, mesmo estando, tipo, morrendo fisicamente, espiritualmente, e minha alma tava destroçada. E quando fui confiando, Deus, ele vai te tirando. Ele te deixa passar por isso para te fortalecer. Mas se a gente confiar, ele é pai. Nenhum pai vai abandonar o teu filho na guerra. Aleluia. Aleluia. Amém. Até as pessoas estão me perguntando aqui, apóstolo, se essa live vai ficar gravada. Não sei, estou aqui pensando, estou aqui refletindo. Estou a refletir. A participação dessa especial aí, com o nosso amigo Ariel, esse aqui é um tesouro aí de material, né? Ariel, deixa uma palavra final aí para nós. Vamos caminhar para o encerramento. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa dentro do que, né, você compartilhou. Eu só queria tocar um ponto que o Matheus tocou, que eu acho importante.
que ele falou várias vezes, inteligência espiritual. E é algo que a gente, às vezes, como cristão, como filhos de Deus, às vezes a gente anda na religiosidade e numa super graça, como que a gente não tem que aprender nada. Mas as pessoas do oculto, eles são muito dedicados a estudar, a meditar, a estar consciente no dia a dia para estar mais lúcido nos seus sonhos, o que eles comem. Às vezes o senhor toca na tecla do porco e tudo mais, tem gente que brinca com isso. Até os altos magos não comem porco para se mover mais no espírito, para ter mais conhecimento. Pois é. Tem muitas coisas que influenciam. Até o ímpio não está comendo porco e a crentalhada está comendo porco. Misericórdia. E tem muita coisa que, assim, tipo, que a gente deixa de fazer e que não são difíceis, mas é, tipo, ter uma disciplina espiritual, assim, sabe? Práticas espirituais, como falou Mateus, tá atento no momento quando a gente está quase dormindo, tá conectado com o Senhor, gerar uma atmosfera para a gente estar mais sensível aonde o Espírito do Senhor nos leva. Tudo isso muda o jogo. Eu tenho tido ataques fortemente, por você estar lúcido, através da oração você ganha o ataque, assim, sabe? E é real tudo que ele falou. Tipo, fisicamente já levei até porrada dormindo, assim, sabe? Que acordei com o mar, que é muito real. E se eu, como palavra, se deixa uma palavra, é tipo confiar em Deus. A mesma tecla, sabe? Deus é Pai, Deus, ele nos ama, ele fez tudo para ter comunhão conosco, a gente fez tudo para perder essa comunhão, ele deu tudo o mais valioso que ele tinha, que é o seu filho Yeshua, para estar conosco. A gente, como diz em Isaías 53, a gente o rejeitou, a gente esquece dele e tudo mais, mas ainda assim ele nos salvou, está nas regiões celestes intercedendo conosco, e a gente às vezes fica brincando de ser crente. Eu acho que a gente tem que deixar de brincar de ser crente, trazer à luz o amor de Deus para a nossa vida, porque se a gente tem vida, o amor está. Temos que trazer à luz a cruz, né, o sacrifício de Yeshua e o amor de Deus na nossa vida. E como você falou, através do espírito de fortaleza, nos fortalecer no amor de Deus. Porque o nosso escudo é a fé. E se a gente tem fé no amor de Deus, na proteção de Deus, a gente está quilômetros adiante. Mas a gente também tem que ter obediência, fechar brechas, todo esse tipo de coisa. Porque você pode estar protegido, mas vai estar num poço, não vai avançar. Mas eu acho que a obediência, intimidade e fortaleza no amor de Deus muda qualquer jogo. Amém. Assim, Amém. sabe? Amém. Glória a Deus. Que lindo, Ariel. Foi um prazer te conhecer, Ariel. Prazer também. Eu quero ter a oportunidade de te dar um abraço. Eu também. Tu é em São Paulo, né? Tu mora em São Paulo, né? Tô no Uruguai. Pô, vê se consegue fazer parte aí desse evento aí. Vê se existe essa possibilidade aí. É Deus, porque tô longe, tô em outro país, mas seria bom sim. Mas nós vamos, eu vou em Porto Alegre, Ariel, no mês de setembro. Sim. E aí nós vamos dar um jeito de vocês encostar lá. Eu vou conversar com o Matheus um negócio. E se der certo, vamos fazer um agrupamento lá, vamos fazer uma conferência. Ele tá em Uruguai, tem até a porta aberta aí, ó. Olha aí. Aqui no Uruguai falta muito esse entendimento assim do que é batalha espiritual, do que é se mover no espírito, tudo mais, sabe? Amém. E assim, o que me deu isso é a intimidade com Deus. É isso, é o caminho. É o caminho. Só tem um caminho. O único Intimidade com caminho. o Pai. O único caminho é isso. Obrigado, Ariel. Deus abençoe. Obrigado, Ariel. Obrigado a vocês. Deus abençoe vocês. Fica com a gente aí. Você é um profeta dessa nação, viu? Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Mateus, Mateus. eu vou dar um testemunho porque, como diz Apocalipse, o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Isso. E a gente, quando ouve algo, a gente pode tomar como uma profecia para nossas vidas. Até mesmo a gente ouve alguém que saiu de um poço, que saiu de um cativeiro, a gente pode pegar isso como uma profecia pela fé para as nossas vidas. E você, apóstolo, sempre que ministra, tem pessoas que não estão cientes porque não é sensitivo ou porque não vê muitos sinais. Eu sei. Mas sempre que o Senhor ministra, o nível de conhecimento da palavra que você traz a glória de Deus consigo e traz os anjos ministradores. Há muito tempo atrás, enquanto você ministrava, ativou em mim a unção do pó de ouro nas mãos. Amém. Que uma vez de criança aconteceu e agora é algo muito seguido que acontece. Amém. Você começou a orar e as minhas mãos já estavam com pó de ouro e continua agora com pó de ouro. No começo da live já, sabe? Eu não falei. Meu Deus. Aleluia. E muitas vezes a gente não recebe isso
por não ter a fé, mas eu acredito que pela fé muitas pessoas agora vão abrir as suas mãos e vai começar a aparecer óleo, vai começar a aparecer pó de ouro, porque os anjos ministradores dos senhores estão neste lugar. Estão, cada vez que a gente ministra sabedoria, ministra a palavra, eles descem para nos ajudar. Amém. Eles trazem o que é do céu. É isso aí. Eu sinto de forma tangível, palpável. Tem gente que precisa ver, mas mesmo sem ver, você recebendo pelo Espírito, o sinal aparece. Aleluia. Eu creio, filho. Eu creio. E recebe essa unção. Recebe essa unção, você que está conosco aqui, em cima da palavra. Eu recebo, em nome de Jesus. Na mesma proporção que ele recebeu, todos aqui recebem. Sinais. Eu tenho falado que esse ano vai ser o ano dos sinais, das maravilhas, dos prodígios, da manifestação maravilhas, né, do eterno. Né? O inimigo está vindo com uma operação muito forte de engano, mas também a igreja e aqueles que estão entendendo, né, a palavra, estão alinhados. Vai ser um tempo de manifestação de poder, de restauração, de cura, de libertação, de famílias restauradas. Amém. Então receba essa palavra aí, você que está conosco aí. Recebe essa unção aí, onde você estiver. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, conclui para nós aí, fala do nosso seminário. Mateus vai estar com a gente aqui, dia 16 a 18 de maio. Seminário de batalha espiritual, de libertação, né? Vai ser muito forte com esse tema e tantos outros. Cativeiros, né? A doutrina dos anjos, batalha territorial, enfim, muita coisa. E vai ser uma bênção. As inscrições, as vagas são limitadas. Mateus, como é que faz a inscrição aí? É só entrar no sua página? Conta aí. Estamos divulgando e acessando o link de acesso, tá? Através do link, você vai ser direcionado para uma página e ali você vai fazer o seu cadastro e vai fazer vai reservar o seu ingresso, tá? Tem aqui, a Felícia acabou de me lembrar, no perfil do meu Instagram tem um link lá, que é aquele link da minha bio, vai te redirecionar também para essa plataforma. Gente, em nome de Jesus, não é porque sou eu não, mas experimenta. Porque o que a gente vai abordar são assuntos que eu tenho certeza que vai mudar o fluxo natural da vida de vocês, o fluxo natural do seu ministério, o fluxo natural da sua família. Às vezes é uma informação, é uma chave que vira, que isso pode gerar resultado significativo. Vamos falar aí de libertação, os níveis de libertação, vamos falar de espíritos territoriais, de espíritos plenos, de espíritos estrangeiros. Nós vamos falar sobre anjos, doutrina de anjos, entendeu? O Ministério dos Anjos é um ministério, é uma veia que, se a pessoa aprende a trabalhar, ela tem uma expansão aí do ministério significativa, entendeu? Vamos falar de regiões de cativeiro, cárceres espirituais, verdades paralelas, entendeu? A gente vai fazer algumas comparações aí em algumas religiões pagãs com as religiões aí do Antigo Testamento, com os rituais sacerdotais. O que o Senhor entregou através de uma coisa chamada Cabalá. Cabalá é uma vertente mística do judaísmo, que no hebraico significa recepção, recepcionar. Nós recepcionamos todo o conhecimento de Hashem. Esse conhecimento é nosso, por honra e por direito. Não é o bruxo, não é o feiticeiro que tem que pegar isso, não. Entendeu? Que a gente possa ser a geração que a gente vai tomar esses conhecimentos de volta. Porque conhecimento é poder. Ariel, eu estou muito feliz em ter te conhecido. Quero te dar um abraço. Amém, também. Apóstolo Alvano, eu quero te dar 2 abraços, entendeu? E nós vamos estar juntos aí em 16, 17 de maio. E eu creio que vai ser sobrenatural. Em nome de Jesus. Eu e a minha equipe estamos à disposição e com uma expectativa muito grande. Amém. Amém? Vai ser bênção, vai ser bênção. Vai ser Amém, bênção. pessoal? A verdade liberta. A verdade liberta, pessoal. Em nome de Jesus. A verdade liberta. A verdade liberta. E antes dela libertar, ela vai te confrontar. Amém. Amém. E eu vou te falar, dói, mas liberta. Entendeu? Dói, mas é muito, mas muito gostoso. Você ser liberta aí do jugo da escravidão. Em nome de Jesus. Estou te convidando, estou te incentivando a participar desse congresso. Amém? Obrigado, Apóstolo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela live salva aí 24 horas, viu? Obrigado aí.
também. Um prazer. Vai ficar uma honra. 24 horas? Vai ficar salva a live 24 horas. Se você quiser assistir, corre e assiste, porque depois nós vamos excluir Então ela. vamos divulgar, vamos correr para divulgar. Vamos lá. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Ariel. Shalom, Mateus. obrigado a vocês. Shalom. Uma Graça honra, e hein? paz. Um abraço. Paz do Abraço. Senhor Shalom. Jesus.